Obrigado. Graça e paz a todos vocês que estão aqui no nosso templo, na Igreja dos Apóstolos, mas também a você que está conectado conosco, de repente do seu lar ou em qualquer lugar que esteja. Gentilmente hoje o colega, o pastor Marcos, me cedeu o seu microfone. Para poucos. É um privilégio, né? Mas ao mesmo tempo uma satisfação poder também, nesse domingo especial, Dia dos Pais, de onde nós lembramos dos nossos pais, lembramos também desse papel importante que já foi dito aqui. Hoje tive a satisfação de manhã de receber um abraço do nosso filho, mas também poder abraçar o meu pai que está aqui. E também, de alguma forma, eu preparando essa semana também para a escola, uma mensagem, é sempre um desafio a gente falar para esse dia, porque esse dia ele pode evocar sentimentos muito diversos na mente das pessoas. Isso porque depende muito também da relação e da imagem que cada um de vocês, que cada um de nós, que eu tenho dessa relação com o nosso Pai. Mas também nos faz lembrar que, acima de tudo, independente da nossa relação, como elas são construídas aqui nesse ambiente humano que nós temos aquele que é o nosso Pai, aquele que nos ouve, aquele que nos abraça, aquele que nos acolhe, que é o nosso Deus, que nós podemos chamar de Pai, aquele que nos adotou e sempre de novo adota como seus filhos e suas filhas. Eu penso que isso é uma dádiva maravilhosa que nós podemos experimentar. Então, assim também a todos vocês, um feliz Dia dos Pais, né, que de alguma forma também possamos vivenciar. E é uma oportunidade também de nós nos reconectarmos com essa função, com esse papel. E lembrarmos também que nós não somos perfeitos. Eu penso que isso também é importante. Às vezes a gente se cobra por demais em relação a querer exercer a paternidade com perfeição. E a gente sabe que isso, pelo menos eu experimento isso também, é muito difícil e a gente falha, mas também poder experimentar isso, que nós não somos perfeitos, é algo também que nos liberta. E que também quem nos aperfeiçoa nessa tarefa é o próprio Deus. Vai nos dando as ferramentas, vai nos mostrando a luz nas diferentes fases e etapas que nós vivenciamos nessa função de sermos pais. E também me foi uma alegria, colega Marcos, e também a todos nós, refletir um pouco sobre o tema que o pastor Marquinhos está refletindo com esta comunidade, que é sobre a igreja. E aí eu me lembrei de uma frase de um professor de teologia que dizia que o culto começa depois da bênção do pastor. Depois que a gente sai da porta da igreja, é que inicia o culto da nossa semana, do nosso lar. E isso está relacionado com o tema hoje, que é nossa casa, a nossa igreja. E me fez pensar um pouquinho também enquanto pessoa, antes de ser pastor. Hoje o Benjamin, quando me viu vindo para a igreja com o talar, ele disse assim: papai, hoje você vai ser o pastor? Eu disse: hoje eu vou ser o pastor. Mas antes de ser pastor, professor, empresário, ou enfim, nós somos seres humanos, nós somos filhos e filhas de Deus. E aí também me fez pensar, enquanto filho de Deus, que a partir do seu batismo disse sim, a voz de Deus que nós cantamos. Eu fiquei pensando, como é que está a espiritualidade na minha casa? Como é que eu tenho vivenciado e dado a resposta a esse sim, a esse convite de Deus enquanto ser humano, mas também em relação à espiritualidade do nosso ambiente enquanto família. Então foi uma satisfação preparar essas palavras e eu pensei num texto. Nós temos muitas possibilidades na Sagrada Escritura, mas eu pensei a partir de um texto do Antigo Testamento, que é um texto muito especial. Deuteronômio 6, e eu quero ler do versículo 4 ao versículo 9, que nos diz assim:
Deuteronômio capítulo 6, os versículos 4 a 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e a elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até que esse texto de Deuteronômio, que também é uma base, né, professora Marilze, para a educação cristã na nossa igreja. A educação cristã é a vivência da fé nas diferentes fases da nossa vida. Isso é algo riquíssimo que nós temos à nossa disposição. Deuteronômio, ele fala da espiritualidade da casa, a partir do contexto do que os judeus experimentavam. Então nós temos aqui alguns símbolos nesse texto, que são simbologias do cotidiano da fé dos judeus. E é muito interessante porque para o povo judeu existia uma preocupação muito grande em preparar a próxima geração em relação à vivência da fé. E aqui nós temos algo que é muito importante, penso eu, e que hoje eu vejo aqui, temos psicólogas no culto, né? Que é extremamente importante, que é a criação de vínculos e de memórias afetivas. Certamente todos vocês, e eu também tenho, memórias de diversas fases que marcam a nossa vida. Mas no que diz respeito à fé, que é o nosso tema, é extremamente importante, e os hebreus têm muito essa preocupação. Certamente, quando nós lembramos da nossa espiritualidade, da nossa casa, ou quando nos lembramos, de repente, da casa dos nossos avós, ou dos nossos pais, nós também, assim como os judeus aqui, de repente nós vamos reconhecer alguns símbolos que existiam, ou até mesmo ainda estão presentes lá até hoje na casa. Como, por exemplo, mensagens, ou quadros, ou até pequenos ritos de cada família. O Deus te abençoe, talvez na saída, ou tantas outras memórias que vocês e certamente todos nós temos. Eu me lembro, e meus pais estão aqui para confirmar isso, né? Uma das memórias que eu trago é quando eu era pequeno e comecei a aprender a ler, nós líamos à noite o Castelo Forte, não é isso? E era todos os dias, né? Então, são memórias que a gente carrega. E isso está aqui muito relacionado nessa função que o Moisés de novo desperta o povo de Israel. Porque pode parecer que aqui, bom, né, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, fosse algo natural das pessoas. Não era natural. Aqui Moisés, na verdade, está dando um puxão de orelha no povo de Israel, porque eles estão chegando na terra prometida, e eles haviam se rebelado contra o próprio Deus. Então Moisés aqui está trazendo a memória daquele povo. Olha, Deus nos prometeu essa terra, Deus nos prometeu essa casa, e nós estamos aqui. Nós precisamos nos reconciliar com esse Deus, nós precisamos nos reconectar com esse Deus. Então esse texto exatamente fala disso. Fala da desobediência, fala da intercessão de Moisés. Moisés vai lá e intercede para Deus, né? Ele se coloca nessa condição de mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. E aqui tem então
um novo recomeço, daria para dizer assim, desse povo com esse Deus. Eu me lembro que várias vezes também no Dia dos Pais, até eu já citei esse versículo, mas em relação a memórias e a essa data, muito provavelmente nós já falamos também do livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha ou adulta, não se desviará dele. De alguma forma, esse versículo, ele sempre também me trouxe algum tipo de incomodação. Porque, por vezes, observando essa relação de casa com espiritualidade, com a preocupação da geração, talvez mais antiga também, nossos avós, nossos pais, em conduzir os seus filhos na fé, e quando, de repente, a gente faz tudo isso, e a fruta, os nossos filhos, de repente, vão para longe da nossa árvore. Como é que a gente lida com isso? Isso pode ser motivo, às vezes, de bastante sofrimento também para nós, como pais e mães. Então, eu penso que esse versículo está dizendo que existe uma fase para nós criarmos as memórias, que pode ser todas as fases da vida, mas na infância, quando nós somos crianças, nós estabelecemos essas conexões que a gente pode, de repente, até se rebelar contra elas, pode até achar que aquilo que os nossos pais nos ensinaram, de repente não tem tanto valor e eu vou procurar outras coisas. Mas é na infância que se ensina sobre a fé, que se ensina sobre a espiritualidade. E nós, como pais, famílias, na verdade, nós temos os nossos filhos debaixo das nossas asas por muito pouco tempo, ou por pouco tempo. Depois eles vão construir a sua vida. Porque, bom, a criação de Deus também ela é diversa. Os filhos, todos nós temos as nossas propensões, as nossas habilidades, os nossos objetivos. Mas ainda assim, eu penso que de repente a gente olha para a nossa casa, ou para a nossa vida, e também de repente a gente, enquanto pai, se pergunta, mas será que eu fiz exatamente tudo o que eu poderia ter feito? E às vezes a gente pode até se sentir culpado, olhando para a nossa prole, olhando para a nossa família, olhando para aquilo que de repente nós vivemos, e sentir essa sensação às vezes de impotência. Mas ainda assim, a nossa tarefa continua sendo semear a voz, semear essa semente do Evangelho, como casa, mas também como igreja. O que nós experimentamos no início do culto, entrar com as nossas crianças. Certamente essa sementinha ela fica plantada no seu coração. Aliás, como pastor escolar, eu experimento bastante isso, porque eu pego várias fases das crianças, mas tem uma fase que eu acho a mais interessante, que é da adolescência, né? E às vezes a gente, como adulto, tem medo dessa fase, né? Eu, às vezes já penso um pouco, como é que será o Benjamin daqui a uns 6, 7 anos, né? Ele já dá alguns sinais agora, assim, né? Penso que vai ser desafiador. Por quê? Na verdade, em relação à fé, é nessa fase que os filhos vão rompendo com os nossos valores, e a gente não está preparado para isso. E os adolescentes, eles dizem isso para mim na escola: pastor, sabe que quando eu estava no bonde, eu achava aquelas meditações, às vezes, um saco. Eu ia para matar a aula, era menos uma aula. Mas, quando a gente encontra eles, hoje eu já estou 7 anos na escola, já tem alguns alunos que já se formaram, passaram pela faculdade, e às vezes encontra a gurizada aí no mercado, na rua, enfim. Eles batem nas minhas costas e ele diz: pastor, obrigado. Aquela sementinha ficou. Isso é uma expressão da memória, que é a nossa tarefa. Mas avançando um pouquinho em relação à nossa casa, à nossa igreja,
Se nós olharmos, e temos aqui também o professor Dr. Emílio, que é professor do Novo Testamento, valeria um estudo, né, professor Emílio, só em relação à casa. Porque é algo muito precioso no Novo Testamento. A concepção de se reunir em templo, ela de certa forma ela é moderna. A fé sempre dependeu, para a sua sobrevivência, de como ela foi vivida na casa. Depois, com Constantino, e quando a fé cristã se tornou a fé e a religião oficial do império, aí que foi divulgado, difundido e construído muitos templos. Mas a espiritualidade é sinônimo de casa. O livro de Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, ele fala muito de como era a vivência da casa. A partir da leitura bíblica, a partir das orações, de pequenos hinos, mas algo que também chamava de modo especial a atenção das pessoas em relação ao cristianismo era a generosidade daquelas comunidades. Aliás, era uma questão de sobrevivência. Eles partilhavam a oração, a palavra, a comunhão, mas também a generosidade, a diaconia, os alimentos. É verdade também que a religião, a espiritualidade cristã, ela foi construída sobre muita perseguição e sobre muitos obstáculos. E nós estamos celebrando também, enquanto Igreja Luterana, os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes para estas terras. E eu achei um pequeno texto da página do Código Policial daquela época, que diz o seguinte, veja bem, olha só. No Brasil imperial, criou-se uma série de obstáculos para a prática da fé protestante. Dos crimes policiais, artigo 276. Celebrar em casa ou edifício que tenha forma exterior de templo, o culto de outra religião que não seja do Estado foi proibida, sob pena de demolição da forma exterior e multa de 12 mil réis. São memórias. São coisas importantes que nos conectam também com os nossos antepassados. Às vezes, hoje, nós temos uma dificuldade de olhar para a história porque a gente acha que história é coisa de museu. Mas não é. Eu penso que olhar para a história, aí eu me lembrei de uma frase de um teólogo, filósofo, o Kierkegaard, que ele diz que a vida só pode ser contemplada quando nós olhamos para trás, mas só pode ser vivida quando nós olhamos para frente. Então, quer dizer, eu não cito isso como se nós devêssemos agora ficar presos ao passado. Mas não, para lembrarmos também das memórias daqueles que nos antecederam. Isso é muito interessante. E para nós irmos também concluindo, nossa casa, nossa igreja. Ao longo de toda a história das pessoas com a fé, com a relação, com esse Deus que chama ainda hoje, sempre teve muitos motivos também, razões, para que as pessoas de repente tomassem um outro caminho, ou até esquecessem desse Deus, que é aquele Deus que fala conosco, que alimenta a nossa fé. Hoje nós também temos os nossos muitos desafios, de continuarmos respondendo com o nosso sim a esse Deus. E é sempre interessante que a palavra, ela, quando nós ouvimos, ela precisa causar em nós algum tipo de transformação e ela exige de nós uma resposta. E não uma resposta pela obediência, que seja uma exigência na nossa vida. Mas é sempre uma resposta de livre, espontânea vontade e é uma resposta em amor àquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz.
E isso muda todo o sentido da vivência também em relação à nossa fé. Nossa casa, nossa igreja, hoje parece que a gente tem a sensação de que a nossa cultura moderna, ocidental, é como se ela tivesse fatiado a nossa vida em pedaços. Então, de manhã, essa frase do Benjamin, ela me chamou a atenção. Papai, hoje lá você vai ser pastor, né? Ou lá fora eu sou o profissional. Aqui dentro eu sou a pessoa de fé. Veja bem, como se nós vivêssemos as áreas da vida de forma desconectada. Vida pessoal, vida familiar, vida social, vida profissional e vida religiosa. Como se nós fôssemos um pedaço de uma fatia de uma pizza que não se conversa. Como se nós fôssemos um ser humano que tivesse várias partes e essas partes não se conversam. Quando, na verdade, a nossa vida, a partir da perspectiva cristã, é uma vida que está interconectada intimamente, tanto na igreja, como na nossa casa, como na sociedade. Ou seja, quando nós lembramos de que Jesus nos diz, vocês são sal e vocês são luz, isso significa que em todas as áreas, em todos os momentos, seja na minha casa, na minha comunidade, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja, ali Deus nos chama para sermos a sua igreja. Esses dias, nas férias, e eu estou terminando, nós fomos a um jogo de futsal, em Jaraguá, na arena. E tinham muitas crianças, famílias, era período de férias, e era uma mulher que estava apitando, uma das juízas. E nós escutamos coisas assim que não dá para falar aqui. De pais com crianças, mães com crianças pequenas, e crianças repetindo. E a gente sabe que futebol não é religião, de certa forma, da linguagem. O futebol tem sua linguagem própria, sim. Mas eu penso que, veja bem, ali foi uma experiência sociológica também, social, de quanto as pessoas, em alguns lugares, elas têm uma catarse. Era uma expressão de violência. Era uma expressão de raiva. As pessoas não estavam ali torcendo pelo seu time, mas estavam, de certa forma, demonstrando de como as pessoas, por vezes, são e podem agir. Então, enquanto igreja, enquanto pessoas, nós ocupamos diversos papéis e estamos colocados em diversos espaços. E eu penso que é ali também que Deus, Ele nos chama. E com isso, eu não estou dizendo, não vamos assistir um jogo. Eu sou muito do esporte, eu gosto do esporte. Mas ainda conversando com uma professora aqui da nossa escola, disse que o meu irmão era o treinador daquele time. E eu sempre fui do meio do esporte, essa professora disse. Mas o meu pai sempre diz que não precisa fazer estas mesmas, ou ter essas mesmas atitudes, para estar nesse ambiente. Achei uma história, e assim eu termino, que diz que uma pessoa estava procurando um lema de vida. É assim que por vezes a gente vê uma frase, a gente coloca lá no nosso Instagram, e é bacana, temos muitos recursos assim. Mas essa pessoa estava assim, querendo ouvir esse chamado de Deus, e ela achou uma frase que diz o seguinte: daqui para frente eu vou buscar a vontade de Deus. Tá, viveu essa frase alguns dias, mas de repente já, essa aqui já não está mais tão legal, eu vou achar uma outra. Então ele trocou, buscar por, quero agora conhecer a vontade de Deus. E aí trocou lá, colocou no seu feed lá, no Instagram, agora eu vou conhecer a vontade de Deus. Mas foi também uma questão assim de, uma semana já desanimou, já não se conectava mais com essa frase, ele colocou, eu vou fazer a vontade de Deus. Agora eu vou colocar essa vontade em prática todos os dias, todas as horas, todos os minutos da minha vida. Ele percebeu que não era possível. De repente, então, ele colocou uma frase como lema: eu vou amar a vontade de Deus.
E aí então, esta frase se conectou com ele, e eu pensei que quando a gente ama a Deus, quando a gente diz sim a este chamado, não por obrigação, mas pelo convite que Ele nos faz sempre de novo. Quando eu amo a Deus, eu penso que eu me amo. Eu consigo estar em paz com o meu passado, com a minha vida. Quando eu amo a Deus, eu amo a minha casa. Quando eu amo a Deus, eu procuro que esse amor seja vivido na minha casa, na minha família. Quando eu amo a Deus, esse Deus me chama a amar a minha vizinhança, a procurar a dar sinais desse amor no lugar que eu vivo, no lugar que eu trabalho. Quando eu amo a Deus, né, Pastor Marcos, eu amo a minha igreja, eu amo a minha comunidade. Eu aprendo a amar as imperfeições das relações das pessoas. Eu ouvi esses dias uma frase que dizia que alguém perguntou para os pais que estavam casados há 26 anos, mais ou menos, e a filha perguntou, mãe, você ainda ama o meu pai como você prometeu lá no altar? A mãe respondeu, não, hoje eu amo muito mais, porque nós já vivenciamos muitas coisas nesses 26 anos e agora eu entendo o que é amor. O amor não é aquele sentimento romantizado que como se a nossa vida fosse perfeita. Amar a Deus e viver esse amor é encarná-lo dentro das nossas relações, do nosso dia a dia, que está muito longe de ser perfeito. Assim como vocês, eu também experimento todos os desafios que da porta para fora nós vivenciamos. Que essa voz de Deus possa também, sempre de novo, ecoar pelos seus ouvidos, que você possa acolhê-la no seu coração e que possa ser vivido na sua casa, na sua vida, aonde quer que Deus também o colocar. Amém.